Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, o estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos finalizar este assunto que trata do prelúdio da volta, um assunto que se encontra na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Então aqui nós estamos falando do momento que antecede a união do espírito ao corpo físico que está em vias de se formar e que servirá para este espírito como uma oportunidade bendita de continuar o seu aperfeiçoamento enquanto espírito. É o que a gente fala da reencarnação, né? Ele está voltando a uma vida corporal, ele está voltando para o mundo físico, ele está voltando a uma nova encarnação. É por isso que a gente fala da reencarnação. Então, nós fizemos 3 estudos já, e hoje nós vamos finalizar o estudo na parte 4, na última parte deste estudo, a começar a partir da questão 339. Essa pergunta nos traz a seguinte questão: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar? Olha que interessante, né? Os espíritos nos respondem o seguinte: muito maior e, sobretudo, mais longa. Olha que interessante. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. Obviamente que aqui nós temos que compreender, né, como sendo, ou como tendo como base o conceito de que a vida normal é a vida do espírito, né? Temos o assunto que trata do mundo primitivo, né, em que nós sabemos, dentro aqui do livro dos Espíritos, que o mundo normal, ou a vida normal, é a vida do espírito. Nós, aqui, somos espíritos. Hoje, esses que estão no mundo físico, como nós, somos espíritos encarnados. Nós podemos dizer que nós temos uma alma, né? Um espírito encarnado. Que, utilizando deste corpo físico, nós temos uma espécie de tolhimento das nossas faculdades espirituais. Esta restrição, né, este obstáculo ao exercício das faculdades espirituais em toda a sua plenitude, né, as faculdades adquiridas pelo espírito até aquele momento, né, elas são bloqueadas por esse corpo físico que nós utilizamos. Por isso que aqui os espíritos nos trazem essa ideia de que nós entramos numa espécie de escravidão ou numa espécie de prisão, que seria esse nosso corpo. Mas não no sentido de desprezar o nosso corpo, muito longe disso. Este nosso corpo nos serve como uma oportunidade concedida por Deus, né? É uma, uma misericórdia que nos é oferecida, né? Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece esse corpo como uma oportunidade para que a gente possa, ao mesmo tempo, resgatar as nossas dívidas adquiridas no nosso passado delituoso em outras existências e também passar por provas durante essa existência que nos vão permitir avançar espiritualmente. Obviamente, nós temos que considerar que os espíritos progridem. Então, à medida que vai progredindo, ele também vai passando a encarnar em mundos outros. Hoje nós estamos em um mundo de provas e expiações, por isso nós temos que resgatar os nossos erros do passado e também passar por diversas provações. E nós observamos aqui a grosseria do nosso corpo físico. Ela é muito grosseira, a matéria que nos serve de composição ao nosso corpo. E isso é um grande obstáculo ao exercício das faculdades do espírito. Nós sabemos disso. Evidentemente que em mundos mais adiantados do que o nosso, né, em mundos que recebem espíritos que já progrediram mais do que nós, onde o bem tende a tender, né, ou tende a prevalecer, perdão, né, em maior grau do que o mal, lá nestes mundos, os espíritos que ali estão, que já progrediram um pouco mais, têm a possibilidade de encarnar em corpos que são menos grosseiros se comparado ao nosso. E isso, consequentemente, permite que esses espíritos tenham mais possibilidade de exercer as suas faculdades espirituais com um menor bloqueio se comparado ao nosso. Por isso, e nesses mundos mais adiantados, e à medida que nós vamos progredindo, alcançando esses mundos, as encarnações vão se tornando menos pesadas, digamos assim. E deixa, né, à medida que vai se tornando mais etéreo o corpo físico destes mundos, né, vai se tornando menos um obstáculo cada vez menor para o espírito. E, consequentemente, ele consegue exercer com maior facilidade, maior amplitude todas as suas faculdades espirituais. Aí você fala, mas por que para nós esse corpo material ele é tão necessário, né, dessa grosseria? Porque o nosso espírito ainda continua aprendendo através de sofrimento, através de dor, e nós ainda estamos aprendendo o que é o certo e o errado. Se as coisas não doessem em nós, se nós não tivéssemos esse contato com a matéria para nos ferir as sensações, nós não conseguiríamos desenvolver o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. Então, hoje, fazendo escolhas que vão resultar para nós e para os outros em maior ou menor sofrimento, e nós também aprendendo através desse processo, nós vamos conseguir distinguir melhor o que é o bem e o mal, o certo e o errado. Além disso, essa matéria grosseira do nosso corpo
nos permite receber um benefício providencial concedido por Deus, que é o esquecimento do passado. Para nós, hoje, esse esquecimento nos permite caminhar junto com espíritos que outrora, em outras existências, estiveram conosco, os quais nós fizemos mal, né, para eles, ou eles fizeram mal para nós. E hoje nós temos a oportunidade de resgatarmos juntos. E esse esquecimento nos dá um pouco mais de liberdade de agir junto com estes irmãos, sem que eu me sinta humilhado frente a eles, por conta dos erros que eu cometi para com esses irmãos, e eles também, né, com relação aos erros que cometeram para comigo, né, para que eles também não se sintam humilhados e meu orgulho meu orgulho aumente muito. Então, muito importante de refletir sobre esses conceitos da doutrina espírita, sobre a reencarnação, sobre a progressão dos mundos, e compreender que hoje, nessa atual condição que nós nos encontramos, né, entrar nesse corpo físico e passar por essa existência é sim, para o espírito, muito penoso, porque as faculdades do espírito são muito tolhidas. E além disso, nós temos esta dificuldade ainda, dada a nossa própria essência espiritual, de reconhecer o que é o certo e o errado. E muitas das vezes, da nossa própria encarnação, nós podemos escolher, né, acabar escolhendo ou seguindo, melhor dizendo, um caminho muito tortuoso. Né? Então, existe este risco, o que faz com que muitos espíritos tenham receio de reencarnar. Né? E nós vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje, nós estamos focando aqui um pouquinho mais na perturbação que o espírito sofre ao reencarnar. Né? Então, olha que interessante, na Gênese, no capítulo 11, da parte A Gênese, né, temos a Gênese espiritual, que trata da encarnação dos espíritos. Olha o que Kardec nos esclarece. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Olha só. Então, nós, lá no plano espiritual, nós utilizamos um veículo semimaterial que nós chamamos de perispírito. Nós conservamos esse perispírito enquanto nós estamos no mundo espiritual e também aqui durante a nossa encarnação. Porque durante a nossa encarnação, o nosso perispírito serve de intermediário entre a essência espiritual, ou seja, o espírito, e o corpo físico, né? De uma maneira bastante resumida. Então, nós hoje estamos ligados ao nosso corpo físico, através do nosso perispírito. Quando nós, por exemplo, desdobramos, ou seja, quando o nosso corpo, o nosso perispírito se desprende momentaneamente e parcialmente do nosso corpo, já que ele continua ligado, então ele tem esse momento de emancipação. E, como nós estamos comentando, ele continua ligado. A gente muitas das vezes fala, né, através do cordão de prata, que se liga ao corpo físico. Este cordão de prata é justamente uma expansão do perispírito que o liga ao corpo físico, né? Uma ligação do perispírito para com o corpo físico. E essa expansão, é a essa expansão que o Kardec se refere aqui. Né? Então, esse laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então, à medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Ou seja, à medida que o feto vai se desenvolvendo, né, esse laço vai se encurtando, ou seja, o perispírito vai se unindo a este corpo em vias de formação cada vez mais. E aqui ele continua. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, né, aqui ele está falando aqui do princípio vital, né, do germe. Então, sob a influência do princípio vital do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, olha só, né, nós sabemos que tudo que é material, digamos assim, né, nada mais é do que uma transformação do fluido cósmico universal. Então, quando a gente fala que o perispírito ele é semimaterial, a constituição desse perispírito é feita a partir de elementos que são, na verdade, transformações também deste fluido cósmico universal. Então, este fluido ele sofre transformações sucessivas, né, e cada vez com uma consequência de se aproximar dessa matéria mais bruta do que a gente conhece. Então, as suas diversas transformações permitem que, inclusive, a matéria que hoje nós conseguimos palpar, sentir, né, que nos fere os sentidos, ela seja constituída. O perispírito também tem elementos que são, né, consequência dessa transformação. Por isso que nós dizemos que ele é semimaterial. E é o que o Kardec está falando. Né? O perispírito possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior. Olha que interessante, né? Kardec consegue resumir para nós esse processo todo em um parágrafo. Obviamente que aqui ele traz uma série de conceitos, né, que nós
utilizamos aqui durante as nossas reflexões. Mas é importante de compreender que este processo ele acontece com o objetivo de permitir que este espírito se una a este corpo físico. Olha que bênção, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Que é este processo. Ele não é tão simples como a gente imagina. Nós vamos, inclusive, utilizar aqui, né, o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier, capítulo 13 que trata da reencarnação. A reencarnação, no Espírito chama-se Sergismundo, né? Sergismundo, perdão. Você fala Sergismundo, é Sergismundo. E tem um outro relato também, né, apesar desse capítulo tratar desse processo que acontece com este espírito, né, os próprios instrutores aqui nesse capítulo esclarecem, olha, não é regra o que aconteceu aqui, não é assim que acontece com todos. Inclusive, lá no livro Entre a Terra e o Céu, na reencarnação do Júlio, na sua segunda reencarnação, né, quando ele vem com um problema na sua glote espiritual, ele passa por um processo de ligação ao feto que está se formando, né, ou né, ao princípio ali, né, não sei qual é o termo mais correto para dizer isso, né, mas enfim, no processo da união, né, a este ser que vai, né, começar a se formar, o processo ali de absorção ou de união do perispírito a este elemento é um pouco diferente. Inclusive o André Luiz ele fala assim, né, lá no livro, olha, este processo é totalmente diferente daquilo que eu tinha observado nas minhas experiências anteriores. Então, a gente não pode aqui colocar ou ler sobre um processo, né, como esse que nós vamos utilizar aqui e considerar como regra absoluta. Não, podem haver similaridades, mas o processo vai variar de espírito para espírito, dado que nós, enquanto espíritos, estamos em diferentes graus evolutivos. E o processo a acontecer vai ter as suas características que guardam a relação com o progresso realizado pelo espírito, né? Então, só para continuar aqui, com relação à perturbação, o Kardec continua ali na frente. Ó. Um fenômeno particular, que é a observação igualmente citada, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta, olha só, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Então, é interessante de ver aqui, né? Porque nós estamos falando da perturbação. Está relacionada a esse processo de união do perispírito ao corpo físico. Essa perturbação, ela é gradativa. O espírito vai, à medida que vai se unindo a este corpo, ele vai cada vez mais perdendo consciência de si mesmo. Como nós comentamos no início, esta perda da consciência, ela é necessária para que o espírito possa ter um renascer, digamos assim, com todas as possibilidades que hoje nós precisamos com relação a este esquecimento que nós comentamos. Então ele começa do zero, né, trazendo a sua essência espiritual, nós vamos inclusive comentar sobre isso, mas tendo um novo ponto de início para que ele tenha liberdade de construir a sua existência com maior liberdade de exercício do livre-arbítrio, né? Então, ele vai ganhando, né, cada vez mais um grau de inconsciência nesse processo de perturbação, que é gradativo, e no momento em que ele começa quando ele nasce, ele começa a crescer, né, no corpo físico já, depois do nascimento, ele começa a recobrar a sua consciência, a consciência de si mesmo. Olha só que interessante, né? Então, ó, desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao gêmen, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Ninguém aqui lembra, né, do nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades e se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhe hão de servir às manifestações. Olha que interessante, né? Então, o espírito vai recobrando a consciência de si próprio, ele vai recobrando, né, pouco a pouco, as suas faculdades, mesmo que limitadas, à proporção, ou seja, à medida que os órgãos que formam o seu corpo vão se desenvolvendo. Né? Interessante. E olha que interessante, é o que a gente estava falando sobre o esquecimento. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Olha que interessante. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí a bondade do Criador se manifesta, porquanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante do passado, poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. É o que nós estávamos comentando. Então, ele não é, nós aqui não somos um espírito diferente do espírito que nós éramos lá no plano espiritual. Nós temos a mesma bagagem espiritual. Nós temos as mesmas características que estão sempre se transformando, né? Mas nós trazemos conosco as nossas características espirituais, as nossas faculdades espirituais. E, quando nós estamos aqui encarnados,
essa essência espiritual se manifesta através das nossas tendências, através das nossas atitudes instintivas, através das nossas características a serem corrigidas. Por isso a importância do conhecimento de si mesmo, para que a gente possa avaliar as nossas características e trabalhar por melhorá-las. Isso que vai permitir o espírito, né, progredir, continuar o seu trabalho evolutivo. Acontece que este esquecimento ele é ainda necessário para nós, nesta atual condição evolutiva. Porque, como foi colocado aqui, a lembrança, muitas vezes afetiva e humilhante do passado, poderia turbá-lo e criar embaraços. Por exemplo, se eu estou aqui, né, e de uma maneira que nós não compreendemos, alguém entra na minha vida. Ou seja, uma pessoa que vem e passa na minha existência, seja como um amigo, um colega de trabalho, um familiar, essas pessoas acabam se unindo. Se, por um motivo, eu lembrasse que aquele espírito que ali está encarnado for um espírito ou um ser que me fez um mal muito grande na existência anterior, talvez, lembrando disso, eu não gostaria de me aproximar dele mais. É o que acontece com a gente aqui encarnado. Às vezes, uma pessoa nos faz um mal muito grande, a gente ainda não consegue perdoá-la, dadas as nossas próprias dificuldades, e muitas das vezes nós nos afastamos. E, além disso, por nossa inferioridade espiritual ainda, nós muitas vezes oferecemos, né, um obstáculo muito grande à reaproximação. Né? A depender do que aconteceu, nós ainda não conseguimos ter uma capacidade de perdão tão grande ao ponto de compreender a inferioridade daquela situação, né, que existe no outro e que foi a causadora daquela situação, daquele erro que ele cometeu para conosco. Então, a gente pode se afastar e não querer se reaproximar. Isso aqui. Agora, se isso se perpetuasse durante todas as reencarnações, muito dificilmente nós nos reaproximaríamos dessas pessoas. Porque se hoje para nós é difícil, imagina lá para trás, há muitos milhares de anos atrás, onde nós ainda trabalhávamos mais pelas nossas características instintivas do que pelo próprio uso da razão. Onde nós não tínhamos ainda desenvolvido o senso moral. Né? Hoje nós estamos desenvolvendo. E para que isso se desenvolva, e para que também nós possamos nos reaproximar daqueles que nos fizeram mal, ou mesmo para que os outros nos perdoem do mal que nós fizemos para eles, é necessário que o esquecimento do passado aconteça para permitir que a gente consiga se reaproximar. E através dessa reaproximação, caminhar juntos. Às vezes, essa reaproximação vai ser muito difícil. É o que normalmente, né, não diria normalmente, mas que comumente, vamos colocar assim, ou seja, com uma frequência considerável, nós observamos dentro das famílias. Às vezes nós observamos espíritos que ali estão reunidos e têm muita dificuldade de lidar uns com os outros. Outros nem tanto. O que explicaria essas antipatias? Seriam justamente as afinidades que foram construídas de maneira espiritual nas outras existências e que se perpetuam aqui durante a existência. Isso é muito interessante porque, inclusive, vai ser abordado nesse capítulo aqui, né, na aproximação desse Sigismundo para com os pais. No livro é relatado que o pai, eu esqueci o nome dele aqui, né, ele tem uma dificuldade muito grande de se reaproximar desse espírito que está em processo de reencarnação, isso antecedendo, né, ao início da reencarnação, ele tem uma dificuldade muito grande, dado o mal que esse Sigismundo tinha causado a ele em outra existência. Então, olha que interessante essas questões sendo abordadas para nos auxiliar a compreender inúmeras questões com relação aos relacionamentos que são construídos durante as nossas existências. E isso nos permite também compreender a misericórdia divina que nos permite a reaproximação e nos permite reaprender a amar uns aos outros. Isso vai se ampliando à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, através dessas inúmeras vidas sucessivas, ou seja, através das reencarnações. Mas, interessante, né? Porque a gente poderia pensar, mas se eu não me lembro de nada, quer dizer que eu perco tudo que eu construí? Não. Olha só. Ele apenas se lembra do que aprendeu por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como uma lembrança de um sonho fugitivo, né? Um sonho bem vago, assim. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes, ou seja, pelas suas conquistas espirituais anteriores, que são ou que estão relacionadas à sua inteligência, às suas características morais, aos seus sentimentos. Portanto, nós aqui enquanto encarnados, não somos espíritos, né, sem nenhuma bagagem espiritual. Nós podemos analisar a nossa própria capacidade de compreensão, nossa inteligência, por exemplo, e verificar que nós hoje temos uma capacidade de aprendizado e uma inteligência relativamente bem desenvolvidas. Obviamente, muitíssimo limitadas, porque o conhecer, né, a inteligência, como nós entendemos,
se desenvolvem muito além daquilo que nós hoje podemos imaginar, dado que a nossa progressão espiritual tem como objetivo nos fazer cada vez mais nos aproximar de Deus, através de uma compreensão cada vez maior, através de uma conexão cada vez maior. Obviamente, sendo Deus infinitamente bom, justo, sábio, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a nossa inteligência se comparado, né, ao Criador, é ínfima. Isso não há questão. O que nós estamos falando é que nossa inteligência, relativamente ao progresso espiritual que nós hoje temos a capacidade de compreender, né, nós hoje consideramos que a nossa inteligência, por mais ínfima que seja, não é condizente com espíritos que acabaram de adentrar a humanidade espiritual dotados da razão. Não, nós somos espíritos que já desenvolveram alguma coisa. Portanto, relativamente, se comparado aos espíritos que acabaram de adentrar a humanidade terrestre, nós temos uma inteligência bastante desenvolvida. E, portanto, essa inteligência e também as características morais que nós carregamos vêm conosco durante a nossa existência, apesar de que nós não temos uma lembrança exata daquilo que aconteceu nas existências anteriores. Quando retorna à vida espiritual, continuando aqui, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga como empregou o tempo, se bem ou mal. Nós tratamos aqui no nosso canal, né, vários estudos a respeito da lembrança, da recordação das existências passadas. Fica, né, o convite a acompanhar esse nosso estudo. Fizemos em várias partes o estudo sobre a recordação das existências passadas, né, que vai acontecendo aos poucos. Muito interessante. E aqui, o Kardec continua. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual sem embargo do esquecimento do passado. É uma frase, né, com termos um pouco, digamos, difíceis para a gente compreender. Né? Eu coloquei aqui, né, essa aqui é uma observação nossa, não do Kardec, né, onde nós reformulamos essa frase para que a gente possa compreender aqui mais facilmente. Olha só. A existência do espírito é contínua e ininterrupta, apesar do esquecimento das existências ou das experiências vividas em encarnações anteriores. Portanto, o espírito continua a ser ele mesmo. É o que Kardec coloca aqui na sequência. Ó. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação. Ou seja, nós somos o mesmo espírito. O que antes de encarnar, este agora que está encarnado e aquele que vai, né, continuar a existir após a desencarnação. Obviamente, o espírito se transforma através da aquisição de novos conheceres, das transformações morais que executa em si mesmo, das experiências adquiridas. O espírito se transforma, mas ele continua sendo o mesmo ser. É isso que está querendo dizer aqui. Então, cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta, ou seja, a encarnação, apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Estou falando aqui, né, no estado de vigília, aqui quando nós estamos encarnados. Durante o sono, desprendido, parcialmente, né, em parte, dos liames carnais, restituída a liberdade à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Aqui é importante, né, de recordar que, inclusive, no livro dos Espíritos é tratado, que na parte segunda tem um capítulo sobre a emancipação da alma. Ou seja, quando nós, né, estamos dormindo, por exemplo, nós nos desprendemos em partes, dado que nós continuamos ligados ainda, né? Então nós nos desprendemos parcialmente do corpo físico. E o corpo físico continua dormindo e nós, enquanto espíritos, temos esse momento de liberdade provisória. Né? Esta liberdade se caracteriza com o espírito podendo ter relações com outros espíritos, tanto para se instruir, obter conselhos, se relacionar com os espíritos superiores a ele que o conduz na vida aqui, né, na existência física, mas também o espírito pode procurar coisas que não são boas. Então, a gente precisa avaliar aquilo que existe dentro do nosso ser, né? O nosso desejo central. É um termo que se utiliza lá no livro Ação e Reação, se não me engano, também do André Luiz, né? Desejo central que nós carregamos dentro de nós. Porque nesse momento de desprendimento, o espírito, nós vamos buscar aquilo que realmente nós queremos. Então, às vezes a gente fala assim, eu quero estudar, eu quero trabalhar no plano espiritual quando eu estiver dormindo. Mas e durante aqui o seu dia a dia? Você está fazendo isso? Ou você está desperdiçando o seu tempo? Então, por que a nossa percepção ou o nosso desejo seria diferente? Por que durante esse momento de emancipação, os meus desejos vão ser diferentes daqueles que eu conservo aqui no meu estado de vigília? Então, não é assim. Ou seja, nós precisamos trabalhar os nossos desejos também durante o dia a dia. Nós precisamos nos reeducar para que, através da nossa renovação, inclusive dos desejos, nestes momentos também de desprendimento, né, de desprendimento parcial, de emancipação, nós também possamos buscar aquilo que nós gostaríamos. Né? Bom, terminada essa parte aqui do livro da Gênesis, né, que nos auxilia a compreender esta perturbação, nós aqui trouxemos essa parte do livro do Missionários da Luz, no capítulo 13. É um capítulo bem extenso. Obviamente que nós não vamos conseguir abordar este capítulo como todo, inclusive nós já havíamos trazido aqui alguma parte, né, aliás, o capítulo anterior, né, capítulo 12. Mas nós não vamos conseguir abordar tudo.
o que nós vamos trazer são algumas partes que nos auxiliam a compreender também essa questão da perturbação. Um pouquinho diferente aqui do Kardec, no sentido de que nós não vamos nos referir especificamente ao momento em que essa ligação começa a acontecer. Porque nessa parte, apesar de que nesse capítulo também trata dessa outra parte da ligação propriamente dita, né, aqui nós vamos também trazer um pedacinho que nos faz refletir sobre um momento ainda anterior ao início da ligação do perispírito ao corpo que está em vias de se formar. Olha que interessante. Eram aproximadamente 22 horas quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. Raquel, então, seria a futura mãe. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano, lembrei do nome dele, seria o futuro pai. Perdão, Herculano aqui é o espírito que está com uma responsabilidade de guiar os Segismundo. Desculpa. Então aqui o Herculano não é o pai, tá? É um espírito mesmo. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nesses termos. Então, Herculano aqui é o chefe dos construtores que se dirigiu ao instrutor. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético do paciente. Então, Segismundo é o espírito que vai encarnar. Ele ainda não começou o processo de ligação ainda, né? Mas ele aqui já vai começar um processo que é relatado neste capítulo, mas como nós comentamos no início, não é uma regra para todos. Aqui nós estamos apenas utilizando uma situação para ilustrar esta questão da perturbação. Passamos em seguida a pequena câmara, onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude soprar com uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre, que é o instrutor, em tom discreto. E aí ele responde. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, olha só, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Olha que interessante. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com o veículo que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Olha que interessante. Quer dizer, o perispírito, ali também no plano espiritual, ele assimila elementos constitutivos daquele plano, que vai ser mais ou menos, né, semimaterial, digamos assim, mais ou menos semimaterial, mais ou menos grosseiro, vamos colocar assim, dado o grau de elevação daquele espírito. Né? Em planos ainda mais superiores, né, estes elementos que constituem este perispírito, os quais foram assimilados naquele momento, seriam ainda mais etéreos. Então, olha só que interessante. À medida que se intensifica semelhante à prestação, ele vai perdendo ponto de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, ou seja, com os elementos que ele foi assimilando do plano espiritual, e ali, de acordo com aquilo que ele, enquanto espírito, poderia assimilar, ou seja, guardando uma relação com o grau de evolução que ele alcançou. Olha que interessante. Então, esta operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica. Olha que interessante. Né? No estágio em que ele se encontra. Né? E no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe sofrimentos. A observação era muito nova para mim, continuei indagando, André Luiz falando. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da próstata, ou seja, da Terra, ao desencarnar pela última vez? Isso é muito, muito interessante. Sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista da nova alimentação e de novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nosso ciclo de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isso, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam as resistências dessa natureza, salientando-se que, nesta noite, faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Oh, disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono dos envoltórios atômicos terrestres. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações e, vendo que meu bondoso instrutor fixava a atenção dos construtores, abstive-me de novas interrogações. Então, olha que interessante. Aqui, nessa parte, nos é trazido um esclarecimento também que poderia se relacionar a uma certa perturbação que o espírito sofre antes de reencarnar, e este aqui se refere a um momento que antecede o momento de ligação do perispírito àquele corpo em vias de se formar-se. Mesmo assim, faz parte deste processo. Aqui, o que os instrutores nos estão esclarecendo é que se trata de um momento em que aquele perispírito se desfaz de elementos associados, ou que foram associados, assimilados, melhor dizendo, no plano espiritual, e que resultam para ele em uma perturbação também. Ele vai cada vez mais perdendo
consciência de si mesmo. O André Luiz fala que ele fica cada vez mais lento para responder, como se ele estivesse num processo de adormecimento, vamos colocar assim. Então, interessante. Só para reforçar, né, para ficar bem claro, aqui na questão é falado sobre no momento de encarnar se o espírito sofre uma perturbação. Então, o Kardec nos explica que sim, esta perturbação ela é gradativa, ela vai aumentando à medida que o espírito vai se unindo àquele corpo que está em vias de se formar. Né? Então, essa perturbação aumenta. O que nós trouxemos também, como um complemento para esta ideia, é de um passo que antecede esta ligação, em que o espírito também começa em um estágio de preparação anterior a esta ligação, que no caso aqui do Sigismundo aconteceu, dada, né, o processo que lhe era característico e que resultou em uma perturbação também anterior. Obviamente que aqui nós estamos falando de uma aproximação deste espírito para com os futuros pais, que resultou para ele nesta necessidade. Mas a gente não pode colocar isso como uma regra. Né? Agora, isso aqui que o Kardec nos traz de fato, né, algo que acontece com todos nós nesta nossa atual condição, que inclusive nessa nossa atual condição espiritual, né, nesse mundo aqui tão grosseiro. E esta situação se repete com o Sigismundo também. Não foi relatado aqui nesse trecho que nós lemos, mas é algo que vai acontecer ali na sequência. Na questão 340, avançando um pouquinho, o Kardec pergunta assim: é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando sério e importante? Olha só. Nós vimos ali um tanto de amigos espirituais que estavam auxiliando o Sigismundo, né, que estavam ali, e nesse capítulo relata muitos dos diálogos que eles tiveram com o Sigismundo, auxiliando neste processo de encarnação, não apenas a ele, mas como os pais também que vão receber. Então, é um processo que algumas das vezes é bastante complicado e que tem o suporte de vários espíritos que buscam auxiliar a esses espíritos todos. Então, é um momento muito sério e importante. Olha só, reconheci que na hora não comportava longas dissertações. Né? O André Luiz, reconhecendo a seriedade do momento e a necessidade do trabalho. Né? Então, é sim um momento bastante sério. E os espíritos nos respondem assim: procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que decide afrontar. Kardec comenta aqui para nós: o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, o exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aqui. Sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. Mas, como este com relação à morte, o espírito, só no instante supremo, quando chegou o momento exigido, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, e se prolonga até que a nova existência se acha claramente formada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Olha só, então, aqui o Kardec falou também um pouco sobre esse momento que nós relatamos aqui nesse capítulo. E nisso, interessante, né, a gente ver como que a doutrina espírita, com essas bases, né, confiáveis, né, ela se mantém sólida e nos permite, né, a construção de uma base muito firme, né, com conhecimentos muito bem entrelaçados. E o Kardec nos está falando aqui exatamente isso que nós acabamos de relatar. Né? Então, muito interessante. O espírito ele sente um pouco desta inquietação, desta agonia. Uma, pelo fato de não saber se ele vai sair bem das provas que ele vai passar, e outra mesmo pelo próprio processo no qual ele fica submetido, de reaproximação com os entes queridos, né, que vão servir para ele ali de familiares. Interessante porque nós vamos aqui colocar um diálogo pequeno que vai tratar especificamente dessa questão do medo, da agonia que o espírito sente antes. Porque está relacionado com essa questão 341. Olha só. Tem certeza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida? Tem o espírito uma causa de ansiedade antes da encarnação? Olha só aqui os espíritos respondem. De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte. Isso aqui é para nós. Nós estamos vivenciando agora as provas. Antes nós estávamos com medo de reencarnar. Por quê? Nós não sabíamos se nós conseguiríamos passar bem ou mal pelas provas que nos seriam colocadas e que nós mesmos, muitas das vezes, escolhemos. São provas que nos exigem esforço, dedicação, trabalho, muitas vezes sofrimento, lágrimas, mas que vão permitir que a gente, caso passando bem por elas, nos permitirão avançar. Se a gente não quer passar por essas provas, se a gente começa a se afastar dessas provas que nós mesmos escolheram, nós vamos estacionar. É o que ele fala aqui, né? Sobre retardar o processo evolutivo que compete a cada um de nós. Então, hoje é importante a gente reconhecer o que nos foi colocado na nossa existência, que nos cabe passar e que nos está trazendo este burilamento tão importante para o nosso espírito. É importante refletir com relação a isso, porque este processo nos permite nos purificarmos espiritualmente.
eliminando de nós as nossas imperfeições. Então, é o que Jesus, né, nos traz como ensinamento para Paulo, né? Não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, não lute contra aquilo que está te fazendo avançar, aquilo que está te impulsionando, né, como se fosse uma agulha que espeta, né? São as nossas dificuldades, os nossos desafios do dia a dia, que nos estão fazendo progredir espiritualmente. Que muitas das vezes a gente luta contra. Não, mas é para vivenciá-los no sentido de compreendê-los, trazendo para nós o exercício que nos vai permitir o progresso espiritual. E olha só, né, nesse diálogo que nós comentamos aqui, olha só. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem humorado. Então, mais forte, você vê, né? Não é aquele negócio, né? Os espíritos não têm empatia, né? Um pelos outros. Estão ali como amigos, auxiliando uns aos outros. Né? Então, falou assim, e aí, mais forte, você está bem? É o que a gente fala, né, para os nossos amigos. E, acariciando-lhe a face, acrescentou, você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes, o André Luiz comentando aqui, diante da nova oportunidade recebida. Aliás, não sei se aqui, eu acho que aqui, na verdade, é o próprio instrutor, né? Você deve estar satisfeito, é chegado um momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Sim, falou Segismundo, arquejante, estou grato. Não se esqueçam de mim, com o auxílio necessário. Você vê que o André Luiz, ele traz aqui, né, esses 3 pontinhos, e na verdade, assim, né, tentando nos trazer a ideia de que ele está falando, né, lentamente, espaçadamente. Ou seja, eu vou tentar imitar aqui, né, mas ele fala assim, sim, estou grato. Não se esqueçam de mim, com o auxílio necessário. Então, essas reticências nos dão a ideia de que ele não está numa condição de lucidez total. Por quê? Por conta deste processo de reaproximação que impactou no seu equilíbrio, né, espiritual, trazendo a ele uma certa perturbação, como nós já comentamos anteriormente. Interessante, né? E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. Então, é o que nós estamos vendo aqui, ó. A incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? Os espíritos respondem, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme suporte. Então, ó, ele tem receio, tem medo, porque ele sabe da incerteza que o aguarda, reconhecendo a sua própria essência que ainda, né, é falha e que pode fazer com que ele tenda para um lado, né, bom ou mal ainda. Somos nós aqui. A gente ainda está aprendendo o que é o certo e o errado. Então a gente tem tendências tanto para o bem quanto para o mal, né, no sentido de nos permitir esse processo de aprendizado, para que a gente tenha um mérito das nossas escolhas, ao mesmo tempo que nós temos as responsabilidades dos nossos atos. Né? Então, o Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse com ternura, não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo. Se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante de passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, levado de todos os detritos. Né? Então, o Alexandre está encorajando ele ali. Ele sabe, ele reconhece que realmente é um momento que nos traz essa agonia, essa ansiedade. Mas ele também está falando, olha, a hora é de confiança e coragem, confiança em Deus, em Jesus. Porque nos está oferecendo, segundo as nossas possibilidades, os recursos que nós precisamos para continuar nosso progresso evolutivo. Né? Olha só que interessante. O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Olha só a perturbação, mesmo antes da ligação, já existe. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. Então, lá no plano espiritual, o Segismundo ele trabalhou. Né? Ele fez aqui uma pequena obra de socorro. A obra foi bem autorizada pelos nossos maiores. E apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tem em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Muito interessante isso, porque é o que nós comentamos nesse estudo todo, né, em todas essas partes. O espírito, ele progride no plano espiritual, é o que está falando aqui. Ele fez ali uma obra de socorro e que foi autorizada, que possibilitou ele muito aprendizado e permitiu que ele pudesse servir ao próximo. Mas ele sentiu a necessidade de reencarnar. Por quê? Ele reconheceu em si mesmo, na sua essência espiritual, a necessidade de reconciliação com a própria consciência. Muito interessante. Lá no plano espiritual, nossa visão se amplia. Então, a gente, na nossa limitação, aqui, não compreende. Mas lá no plano espiritual, nós entendemos que para prosseguir no nosso processo evolutivo, nós precisamos estar em equilíbrio e com a nossa consciência tranquila, com a consciência de que nós fizemos o bem que nós podíamos, que nós resgatamos o mal que cometemos para com o próximo, nós estamos quites com a lei.
lei de Deus, lei natural. Então, nesse caso, nós mesmos, muitas das vezes, reconhecemos a necessidade da nossa reencarnação, em que nós, inclusive, buscamos os próprios adversários de outros tempos para que a gente possa resgatar as nossas dívidas. E é aí que surge, né, os nossos colegas de trabalho que são difíceis, os nossos familiares que são difíceis, às vezes por conta da existência dessas antipatias, mas que são muitas das vezes resultado destas relações anteriores, que hoje, como uma oportunidade bendita, nos são colocadas no caminho como possibilidades de reaver. Olha como que a sabedoria divina, né, é imensa. E aqui ele continua. E, enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguiu. Foi por isso que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual, diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo? Dolorosas chagas em virtude do passado cruel. Agora, porém, que se aproxima um recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino, esse é o futuro pai, né, o Adelino, voltaram, lá no plano espiritual ainda, prometeram-me amparos paternais e estou certo, de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Olha que esclarecedor, importante de compreender isso. Isso vale para nós também aqui encarnados. Né? É a consciência que nos alerta, né, como uma sentinela colocada por Deus, porque às vezes a gente procura, né, auxiliar os outros, fazer o bem, e muitas das vezes, como aqui está sendo colocado, estando lá no plano espiritual, o espírito reconhece a necessidade de passar pela existência corpórea para que ele salde consigo mesmo, com a sua própria consciência, as dívidas do passado. Aqui, enquanto encarnados, para que nós possamos ter a nossa consciência tranquila, muitas das vezes, como uma providência divina, nos são colocadas situações que nos vão permitir esse resgate. É através de adquirir essas experiências que nós, ao mesmo tempo, vamos recobrando, né, um equilíbrio com a nossa própria consciência, né, a tranquilidade da nossa consciência, e também vamos adquirindo um mérito para também falar de certas coisas, né, com uma propriedade daquilo que está sendo comentado. Por isso, às vezes, as situações que nos são colocadas são muito importantes para nós, para a gente progredir e também crescer espiritualmente, tendo a moral para falar, né, daquilo que, como está sendo colocado aqui, né, os ensinamentos do Cristo. Então, uma responsabilidade muito grande. E aqui, para terminar, né, ele fala assim: valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos ciclos terrenos foi muito bem lembrado. O resgate do desvio de outra época concederá a seu próprio espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorear-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lá, está reconhecendo a oportunidade, olha só. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Para a nova experiência, que você não pode levar senão um patrimônio divino, já adquirido com o seu esforço para a vida eterna, constituída pelas ideias enobrecedoras e pelas lutas íntimas que o seu espírito já conquistou. Não se detenha, desse modo, em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades neste plano. Persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal, olha que interessante, e determinaria a morte prematura do seu novo aparelho físico, no período infantil. Olha só, está encorajando ele a reequilibrar os pensamentos dele para que esses pensamentos de medo, de ansiedade, né, de receio por conta do sucesso ou insucesso que ele vai ter mediante as provas que lhe serão impostas, para que esses pensamentos não perturbem a formação do aparelho físico, né, do feto que está se formando, ou que vai se formar. Né? Olha que interessante. Você vê, né, que nós, como espíritos, aquilo que nós trazemos conosco reflete na nossa condição, no caso física. Muito importante esse reequilíbrio interior para que isso reflita no nosso exterior. Então ele fala assim, não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Só essa fala aqui dele, né, já é para nós assim uma fonte de estudos muito grandes, porque nos auxilia também hoje, principalmente a nós que muitas das vezes erramos no passado, a recuperarmos as nossas forças, a recuperarmos a coragem e a credibilidade, né, ou seja, em acreditar novamente em nós mesmos de que nós podemos reconstruir o nosso caminho se nós erramos novamente. Porque qual de nós não é devedor? Jesus nos deixou esse ensinamento. Aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Então,
todos nós temos as nossas dívidas, mas todos com a possibilidade de se reerguer, né? Então, Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não temos. Falando-se, o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Viu, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando-a respeitoso em sinal de reconhecimento. Olha só. Ponderei, então, no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao ciclo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia, e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Muito legal, né? Muito esclarecedor isso aqui. Bom, vamos aqui terminar rapidamente, né, essas duas questões. Vai durar aqui mais uns 5 minutos para a gente terminar essas duas questões. Eu gosto de falar porque às vezes, né, dura muito o estudo, mas vai ser rapidinho aqui. A questão 342 fala: no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para na volta. Nós estamos acabando de acompanhar, né, esses diálogos e esse processo como um todo, onde vários espíritos estão auxiliando ali na reencarnação. Olha só, depende da esfera que pertença. Se já está a nave em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, aos passos pela vida em fora. Então, a depender do estado evolutivo daquele espírito, né, dependendo do ponto desta evolução a que ele chegou, ele vai poder ter esse amparo, como nós vimos. Né? Em outras situações, onde espíritos ainda inferiores a nós, relativamente inferiores a nós, mais ainda atrasados, pode ser que o processo de reencarnação não exija tantos cuidados como nesse caso aqui. Então, o processo de reencarnação também vai guardar uma relação com o grau evolutivo do espírito. Para espíritos muito mais atrasados do que nós, muitas das vezes as reencarnações são feitas de maneira compulsória, sem necessidade desse planejamento. É o que nós estamos trabalhando aqui desde o nosso começo. E ele fala aqui, né, muitos lhe seguem os passos pela vida fora. Por isso que eu coloquei esse pedacinho aqui do mesmo capítulo, vale muito a pena ler esse capítulo, porque fala desse processo, olha, que o espírito lhe acompanha. E a gente tem essa ideia, né, dos anjos guardiões, dos guias espirituais, dos espíritos familiares que nos acompanham. E é importante reconhecer que esses espíritos, sendo sempre superiores a nós, mas eles também guardam uma relação com a gente. Né? Ou seja, não é o fato de existir um ser superior a nós que nós vamos ter um super espírito lá, né, cuidando de nós. Assim, não, esse espírito que nos guia ao passo, mesmo sendo muito superior a nós, e nós tendo que ter sempre o reconhecimento, a gratidão por ele, nós também temos que recordar que a evolução que este espírito atingiu guarda também uma relação conosco. Ou seja, o espírito que nos guia aos passos é mais ou menos adiantado também, mas sempre superior a nós. Né? Então, a gente viu aqui que o Herculano, né, que era o responsável pelo processo, né, que ele falou aqui, ó, aqui, né, Herculano, né, que era o ser espiritual que estava ali no processo do Segismundo. Então, olha só, o que é falado aqui. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para comparação analógica, mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção do tubo arterial, a parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Aqui, anteriormente, fala aqui um processo do planejamento encarnatório dele, em que ele vai ter um problema no coração. Inclusive, tem a questão que nós estudamos aqui anteriormente, que trata dessa questão do corpo, né? Que, né, fala aqui, ó, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarna ou somente do gênero de vida. Então, isso nós discutimos na parte terceira do nosso estudo. E sabemos que, no caso em que existe esse planejamento, como na situação aqui do Segismundo, o planejamento encarnatório dele também pode prever algumas características com relação ao corpo físico. E para ele, aqui especificamente, ele vai ter um problema no coração. E é importante ressaltar, como nós comentamos anteriormente no estudo 3, isso não se trata de um determinismo. Os próprios instrutores aqui nesse capítulo respondem e esclarecem que, a depender de como ele utilizar o próprio corpo e de como ele conduzir a própria existência, pode ser que este problema do coração que ele está encarnando, né, com ele, possa ser amenizado. Né? Então, a gente entende que o bem que nós praticamos, né, as coisas que nós fazemos de bem, a forma como nós conduzimos a nossa própria existência, nossa saúde, isso vai impactar muito na nossa condição espiritual. E essa condição espiritual se reflete também no corpo físico. E, como os espíritos esclarecem aqui, este problema do coração pode, inclusive, ser minimizado, a depender de como ele conduzir a sua vida dele. E depois de pequena pausa, acentuou: os membros e os órgãos serão excelentes. E o nosso amigo, e aqui, né?
E se o nosso amigo souber valorizar a oportunidade de futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, que a gente estava falando, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele, o êxito preciso. Então, não se trata de determinismo aqui, olha só. Apesar de ele encarnar com esta questão, que lhe servirá de provação para que ele possa continuar o seu processo evolutivo, é importante ressaltar. Se ele conseguir aprender a valorizar as oportunidades, ele mesmo poderá reconquistar um equilíbrio em si, espiritualmente falando, e permitirá com que ele permaneça mais tempo no círculo terrestre, dada as consequências que este reequilíbrio vai ter no próprio corpo físico. E depende dele. E, voltando-se para os consultores, valores da FAV. Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Sigismundo, na nova experiência, que a gente estava falando, do guia espiritual dele aqui, ó. Ficará em definitivo junto de Sigismundo, na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Então a gente escuta, né? Fica lá até os 7 anos, né? Para que esse processo de reencarnação se conclua, né? Então, da onde que surge isso? Aqui, no livro Missionários da Luz, está falando isso. Também nos Mensageiros, tem lá, né? Depois do capítulo que fala lá que eles estão aí no posto de socorro, acho que um pouco antes que a Cecília vai para o piano, né? Que é o órgão lá. Eles têm uma palestra com 2 mulheres, se não me engano, que trabalham lá naquele posto de socorro. Lá ela também fala sobre esses 7 anos. Eu me lembro também que lá também fala desses 7 anos. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada. Olha só, tarefa de amigo e orientador será amenizada, será um pouquinho menor, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desses departamentos glandulares até que se forme a medula óssea e se habilite a produção de corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. É um livro muito completo, né? Muito interessante, nos traz muitas reflexões, e a gente pode aprofundar bastante no livro, né? Mas é importante lembrar disso. Olha só, os espíritos que nos acompanham nesse processo de reencarnação, né, olha só como ele falou aqui, acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. É o que nós acabamos de ler nesse capítulo. Interessante, né? E para terminar a questão 343, os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão talvez os que veem sonho, nos testemunham a fé, que se nos apresentam como santos desconhecidos, muito frequentemente são. Eles nos vêm visitar, vamos ir visitar o encarnado. Então, a gente está sozinho, né? Nossos amigos do plano espiritual que nos acompanharam neste processo anterior à nossa encarnação e que continuam neste acompanhamento, eles nos observam, eles nos auxiliam, e nós, se nós tivermos a vontade firme, confiança em Deus e também o mérito para isso, nós podemos também vir a ter com eles nesses momentos de emancipação da alma que acontecem todas as noites quando nós dormimos, né? Então, meus amigos, agradecemos a Deus por mais um estudo. Terminamos esse tema, Prelúdio da Volta, deste capítulo número 7. Depois nós vamos avançar um pouquinho mais, agora falando um pouco mais especificamente do processo de união do espírito ao corpo físico, né? Então agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual que nos auxiliam tanto. Muito obrigado por nos terem assistido no estudo de hoje. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.